apoiadores do canal Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui no canal. Eu me chamo Fernando e separei dois materiais para vocês. O primeiro deles é Barbarella, do Jean-Claude Forest, uma publicação da editora Jupati, material com cerca de 72 páginas ao preço de R$ 42. Aqui a lombada e a contracapa. Galera, essa publicação é um marco nos quadrinhos lá na década de 60. Eu vou contextualizar um pouco a história da Barbarella com base nas minhas impressões com relação à história que eu li e também com base na introdução feita pelo Gonçalo Júnior, que fez um trabalho muito legal contando as referências da personagem e a importância dela dentro do universo dos quadrinhos. Galera, até antes da década de 60, antes da criação da Barbarella em 1964, as personagens de quadrinhos, elas eram meio assexuadas, elas não tinham exatamente uma personalidade feminina, bem como elas não eram sensualizadas dentro das HQs. Então, o Jean-Claude Forest cria essa personagem que foi censurada por conta do apelo sexual que ela tinha nas publicações. Ela andava nua, ela realmente agia como uma mulher independente, uma mulher que fazia as coisas que davam na telha. O contexto histórico aqui da publicação da Barbarella se passa basicamente como um sci-fi viajando pelo espaço, conhecendo raças alienígenas e também se relacionando fisicamente com eles. Uma homenagem desse lado sci-fi a Buck Rogers e também a Flash Gordon. A Barbarella, ela surgiu com uma personagem muito marcante, porque as pessoas não estavam acostumadas a ver uma personagem feminina com um apelo sexual tão forte. Se você acompanhava isso na década de 60, as publicações, elas sempre eram voltadas para o público infanto-juvenil. Então, a partir desse momento, teve um boom do interesse de jovens e adultos por conta desse ar mais sensual da personagem. Então, por um lado, ela revolucionou, e por um lado muito positivo, que foi de colocar uma personagem feminina de destaque, né, e ela podendo explorar todas as suas virtudes. Por outro lado, tem o lance do apelo sexual, que hoje é muito criticado, né? As mulheres são desenhadas em poses, às vezes, desnecessárias, e os grupos feministas, com uma certa razão, em alguns momentos pelo menos, fazem uma crítica com relação a essa exploração que não tem exatamente uma justificativa. Obviamente que tem histórias que têm esse apelo sexual e dentro do contexto é necessário, mas em outras realmente esse apelo talvez seja um pouco exagerado e vem somente para colocar a mulher ali como algo, né, mais para chamar a atenção do homem e não pela importância da personagem mulher dentro da história. Obviamente tem algumas coisas forçadas, como foi aquele desenho do Milo Manara, da Mulher-Aranha, que foram criticados, o artista foi criticado porque as pessoas não conhecem o trabalho dele, não sabem que ele faz desenho sensual. As pessoas têm que saber de que artista que se trata, como ele ganhou fama, então tem algumas coisas que não merecem críticas, outras obviamente merecem. Galera, aqui foi esclarecido ainda algumas coisas muito interessantes quando essa publicação chegou no Brasil. E eu já sabia que o Jô Soares, sim, o apresentador Jô Soares, que tem o talk show, ele gostava de quadrinhos, já tinha se envolvido de alguma maneira com os quadrinhos. Mas aqui é esclarecido que ele foi uma espécie de professor de quadrinhos, assim, ele deu aula. Eu achei isso realmente muito interessante. Com relação a essa publicação aqui da Barbarella, nós temos essa história aqui em preto e branco e azul, certo? E temos uma personagem realmente muito liberal. E até algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, aqui ela está nua e começam a apedrejar ela. Eu senti uma clara referência a Maria Madalena, né, na história bíblica ali, que é a prostituta que é apedrejada. E como as histórias foram censuradas, talvez ele tenha colocado essa referência nessa publicação. A arte é muito boa. Se você considerar que as mulheres não tinham essas curvas nos quadrinhos ali da década de 60, realmente você vê que seria um trabalho diferenciado para aquela época. Interessante também a personalidade dela, ela, na verdade, faz o que quer, sabe? Ela fala assim, porra, se alguém me dá um copo da água, ou me dá água, eu vou, sabe, vou transar. É tipo assim, realmente muito doida essa personagem. As histórias eu particularmente achei medianas. Ela tem aquele clima sci-fi, ela está conhecendo alienígenas, ela inclusive transa com um robô nessa publicação aqui, para você ver que ela não tem limites
com relação à liberdade sexual dela. Galera, é um material que eu achei interessante mais pelo contexto histórico da personagem, a revolução que ela causou, do que efetivamente pela qualidade da história em si. Diante dessa publicação, outros materiais, outras personagens surgiram por conta dessa quebra de barreira causada pela publicação de Barbarella. Galera, que nota que eu dou para essa publicação aqui? Eu dou uma nota, falando assim, pela publicação da história em si, não considerando o contexto, uma nota 7. Novíssimos Vingadores, publicação da nova mensal da editora Panini Comics, edição número 1. Olha só aqui a contracapa. Tem uma capa variante dessa nova Thor aí, empunhando o Mjolnir. Essa publicação tem 76 páginas ao preço de R$ 9,40. Pô, preço caro é que o papel é LWC, não é o papel Pisa Bright, ok? O Panini parece que continua testando um pouco o mercado, já vem fazendo isso com a publicação do Homem-Aranha, que vem em Pisa Bright e também no papel LWC. Acredito que depois de Convergência na DC e Guerras Secretas, alguns títulos mensais venham no papel LWC, pelo menos os títulos mais fortes. E títulos de pouca vendagem, eu acho que continua ainda com o papel jornal. Galera, essa publicação aqui vai trazer histórias do Thor, Capitão América e Homem de Ferro. Lá nos Estados Unidos foram zerados esses títulos, então nós teremos aqui Thor 1, Homem de Ferro 1 e Capitão América 1. Basicamente início de arcos, mas que trazem um pouco de uma bagagem cronológica do que veio acontecendo recentemente. No caso do Thor, os efeitos de Pecado Original, do Homem de Ferro, efeitos de O Eixo, do Capitão América, dele ter perdido o soro, o Steve Rogers, e o Sam Wilson agora vestiu o uniforme e representar o Capitão América. A maioria dos títulos tiveram alterações na sua equipe criativa, com exceção do Thor, que continua com os ótimos roteiros do Jason Aaron. E abre essa revista, a nova Thor, né? Uma invasão aqui dos Homens de Gelo, numa base da corporação Roxxon, que fica no fundo do mar. Eles estão sendo liderados pelo Malekith, que alega que a corporação descobriu um determinado segredo. E em paralelo nós temos Odin questionando o Thor do porquê que ele se tornou indigno, não está conseguindo mais empunhar Mjolnir, e todo aquele lance que rolou em Pecado Original quando o Nick Fury falou algo no ouvido dele. Eu gostei bastante dessa edição, mas tem algumas coisas que eu quero descobrir ainda para frente. Eu não sei se vai ter necessariamente explicações razoáveis. Primeiramente, eu sei qual é a identidade secreta, qual é o alter ego dessa nova Thor, então eu me questiono como que ela chegou na Lua. Primeira coisa, como ela chegou na Lua, tá? Isso vai ter que ser muito bem explicado. O segundo ponto é que frase, o que o Nick Fury falou pro Thor a ponto de torná-lo indigno de empunhar Mjolnir. E o ponto vai mais além, porque toda Asgard me parece que se torna indigna também. Então, como que o Nick Fury conseguiu causar um efeito tão grande que não atingiu só o Thor, mas como toda a Asgard? Eu acho que isso é uma coisa que vai ter que ser muito bem explicada, mas até aqui, tirando isso daí, que talvez seja explicado mais pra frente, é uma boa história, alto nível ainda com os roteiros do Jason Aaron. Nessa capa nós temos a primeira aparição do Thor, mas foi substituída pela Thor agora. Galera, a publicação do Homem de Ferro, que é escrito por Tom Taylor, salvo engano, é o mesmo roteirista de Injustiça, Deuses Entre Nós, da DC Comics. Nós temos o Homem de Ferro sofrendo os efeitos ainda da saga Eixo, né? A personalidade dos mais diversos heróis e vilões foram alteradas. E ele tá todo arrogante, todo babaca, ele colocou Extremis 3.0, tá tentando mudar a vida das pessoas, mas isso com um certo custo. Ele tá sendo realmente boçal, uma personalidade, eu diria, exagerada do personagem, mas dentro desse contexto tá tudo ok. Eu gostei dessa publicação, ele acaba enfrentando inclusive o Demolidor, que tá percebendo as besteiras que ele está fazendo. A população está ficando meio neurótica com as tecnologias Stark. E para finalizar, galera, nós temos a história do Capitão América agora com o Sam Wilson, né, o antigo Falcão, e o vilão Espantalho. Galera, se isso aqui não for plágio ao Espantalho da DC Comics, o inimigo do Batman, eu não sei mais o que é plágio. É vergonhoso, ele tem uma espécie de Ted Gás do medo. Olha, é realmente muito tosco. Inclusive essa história do Capitão América, que é o pior dessa edição. Tem aqui uma parceria do Sam Wilson, né,
com o filho adotivo do Capitão América, que é referente à Dimensão Z, lá do Arnim Zola. Na verdade, ele é filho do Arnim Zola, mas o Capitão América, por conta da sua bondade, personalidade, caráter, acaba convencendo o filho do Zola da maldade do pai dele, e ele vem para a realidade da Terra do Universo 616. Galera, uma edição que tem histórias legais, muito boas na verdade, do Thor, histórias legais do Homem de Ferro e uma história meio mais ou menos aí do Capitão América. Eu pretendo continuar comprando essa publicação aqui. De qualquer sorte, que nota que eu dou para esse material como um todo? Eu dou uma nota 8. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha sido de grande ajuda para ver se você compra ou não esses materiais. Se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e ficamos até a próxima.